Bem-vindos de volta ao World Affairs in Context, pessoal. Obrigado por estarem comigo. Hoje vamos analisar um dos eventos mais acompanhados em Wall Street nesta semana. O próximo leilão do Tesouro dos Estados Unidos de títulos de 30 anos. À primeira vista, isso pode parecer rotineiro e entediante, mas nos bastidores pode ser um ponto de virada importante na forma como investidores globais enxergam a dívida de longo prazo dos Estados Unidos e, potencialmente, em como o país irá se financiar daqui para frente. Este é um evento de grande consequência, e vou explicar tudo para vocês neste vídeo. No dia 12 de junho, o Tesouro dos Estados Unidos tentará vender o 22 bilhões de dólares em títulos do governo de 30 anos. Normalmente, esses leilões passam despercebidos pelo público em geral, mas este é diferente. Ele acontece em um momento em que o apetite por dívida de longo prazo dos Estados Unidos se deteriorou drasticamente. Recentemente, tive uma excelente entrevista com Larry McDonald, autor best-seller do New York Times e especialista financeiro, que explicou por que isso está acontecendo. Ele falou sobre por que a maioria global está perdendo confiança nos Estados Unidos e na dívida americana. Vou deixar o link da entrevista abaixo e você está convidado a assisti-la em seguida. Você vai aprender muito com ela, eu prometo. Isso significa que o leilão não é apenas uma transação. É um teste de estresse para o mercado de títulos. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 30 anos atingiram recentemente o maior patamar em quase 20 anos, de 5,15%. Mesmo após recuarem para cerca de 4,9%, continuam significativamente elevados. E esse aumento não é apenas ruído de mercado. Ele reflete, na verdade, preocupações profundas com a dívida dos Estados Unidos, os gastos do governo e a política fiscal. Portanto, para ser direto, perdendo confiança nos Estados Unidos. Não há como contornar isso. Não há outra maneira de dizer. Não há estabilidade. Ninguém quer instabilidade contínua. Além disso, investidores estão fazendo uma pergunta muito simples, mas desconfortável. Por quanto tempo essa onda de endividamento pode continuar? Por quanto tempo essa onda de gastos pode continuar? E essas são perguntas extremamente desconfortáveis. Os Estados Unidos estão emitindo mais dívida do que nunca. E os Estados Unidos estão gastando de forma bastante agressiva. A versão do projeto de lei de impostos e gastos do presidente Trump, aprovada pela Câmara, está projetada para adicionar trilhões ao déficit nacional. Eu discuti isso em detalhes no meu segundo canal do YouTube, cujo link deixarei na descrição do vídeo abaixo para quem tiver interesse. As agências de classificação de crédito também estão prestando atenção. A Moody's, por exemplo, rebaixou a perspectiva de crédito dos Estados Unidos no mês passado. Tudo isso, é claro, fez com que os investidores exigissem uma compensação maior pelo aumento do risco, ou o que eles chamam de prêmio de prazo para manter títulos do Tesouro de longo prazo. Maior risco, maior retorno. Faz sentido. Os investidores acreditam que agora é mais arriscado do que nunca investir em dívida de longo prazo dos Estados Unidos, e isso é um sinal muito ruim. O próximo leilão dará pistas sobre a demanda, especialmente ao observar o tail, ou seja, a diferença entre o rendimento do leilão e o rendimento esperado. Um tail fraco e uma baixa razão de cobertura de lances podem indicar uma demanda em deterioração. E isso não é apenas uma preocupação acadêmica, não é só algo que soa ruim, mas que na verdade não significa nada. Um leilão decepcionante de títulos de 20 anos em maio já fez os rendimentos subirem acentuadamente. As pessoas não quiseram a dívida dos Estados Unidos, já que a tendência de se proteger contra riscos relacionados à manutenção de dólares americanos está aumentando. O leilão de títulos de 30 anos tem ainda mais peso. Ele é um referencial global e pode apostar que o mundo está observando muito, muito de perto. Se esse leilão decepcionar, se for realmente ruim, podemos ver uma nova onda de volatilidade nos mercados globais de renda fixa e em nossa economia. As apostas são extremamente sérias. Essa semana, é claro, está repleta de leilões. Na terça-feira, o Tesouro vai emitir 58 bilhões de dólares em notas de 3 anos,
seguidos por mais os 39 bilhões em dívida de 10 anos na quarta-feira, no dia seguinte. Mas é claro que todos os olhos estão voltados para o leilão de títulos de 30 anos desta quinta-feira. Esse será o grande evento da semana. Agora, ninguém está realmente prevendo um leilão fracassado no sentido literal, pelo menos ainda não. Os Estados Unidos têm uma rede de dealers primários, grandes instituições financeiras que são obrigadas a participar, então os compradores estão, de certa forma, garantidos. Esses mecanismos de proteção, obviamente, evitam um fracasso total, mas não impedem realmente um fracasso a longo prazo. A demanda em queda, os rendimentos altos e a participação estrangeira fraca ainda podem abalar o mercado e enviar outro sinal negativo aos investidores estrangeiros, o que, por sua vez, faria com que esses investidores exigissem rendimentos ainda mais altos. Isso seria problemático para o governo dos Estados Unidos, já que pagar mais de $1 trilhão por ano apenas para o serviço da dívida simplesmente não está em discussão. Isso significa colapso fiscal. Agora, falando sobre política tributária e o próximo leilão do Tesouro dos Estados, uma disposição muito controversa no projeto de lei tributária apoiado por Trump, o chamado Imposto da Vingança, chamou muita atenção. Ela propõe uma sobretaxa sobre investidores estrangeiros de países que Washington acredita terem regimes fiscais injustos em relação aos Estados Unidos. Assim, embora isso realmente não se aplique aos juros dos títulos do Tesouro, alguns temem que ainda possa prejudicar a demanda estrangeira. Os investidores estrangeiros podem, em breve, nem querer investir na dívida dos Estados Unidos. Porque se você está sendo cobrado impostos adicionais por investir em títulos do Tesouro Americano, simplesmente porque Washington não gosta da sua política tributária, isso é mais um sinal de alerta para governos estrangeiros. É realmente incrível, na verdade, vivenciar um declínio econômico e uma crise fiscal internamente e ainda assim propor taxar investidores estrangeiros por ainda terem algum grau de confiança nos Estados Unidos ao querer investir aqui. E agora estamos dizendo, bem, você vai ser mais taxado porque não gostamos da sua política tributária. Não dá para inventar uma coisa dessas. Outra dinâmica para ficar de olho essa semana é a inflação. Como mencionei no meu vídeo anterior, a inflação de maio vem aumentando. E se o governo Trump voltar a aumentar as tarifas, a inflação pode acelerar ainda mais, o que colocaria o Federal Reserve em uma posição muito desafiadora. Agora, não estou dizendo que o Fed já não esteja em uma situação difícil, mas é claro, pode piorar. Em essência, o governo dos Estados Unidos está exigindo mais do mercado de títulos, justamente quando o mercado de títulos se mostra mais cético e menos interessado na dívida americana. Esse é um grande sinal de alerta para ficar de olho. Isso não é apenas uma preocupação de curto prazo, é o início de um debate mais longo sobre sustentabilidade fiscal, responsabilidade fiscal, confiança global na dívida dos Estados Unidos e o verdadeiro custo das decisões de política econômica dos Estados Unidos. Com certeza, vou mantê-los atualizados, seja no meu canal no YouTube ou na minha página no Substack. Posso escrever um artigo sobre isso, então certifique-se de estar inscrito se tiver interesse. Basicamente, se o leilão de quinta-feira for bem, com forte demanda, spreads estreitos e participação relativamente promissora de investidores estrangeiros, isso pode aliviar algumas preocupações de curto prazo. Mas é claro, isso não resolverá a questão de longo prazo da crise fiscal dos Estados. Ainda assim, se tudo correr bem, o que, para ser honesto, é altamente improvável neste momento, a confiança na dívida dos Estados Unidos pode receber um impulso temporário. No entanto, se a demanda decepcionar, se o leilão for mau ou se a relação bid to cover ficar aquém, as implicações podem ser amplas. Custos de financiamento mais altos para o governo dos Estados Unidos, aumento da pressão sobre o Fed e, claro, mais volatilidade nos mercados de crédito e de ações em todo o mundo, não apenas nos Estados Unidos. Wall Street e investidores globais certamente estão de olho e esperando. Eles estão esperando para ver o que acontece na quinta-feira.
Porque esse leilão, embora agendado como um relógio e parecendo muito rotineiro, pode nos dizer muito mais do que apenas quem comprou o quê. Ele pode oferecer um retrato de se os mercados ainda confiam no caminho fiscal de longo prazo dos Estados Unidos. E claro, saberemos mais em apenas alguns dias. Fique ligado. Muito obrigado por me acompanhar hoje. Obrigado por assistir. Lembre-se de mostrar seu apoio, curta, inscreva-se e compartilhe. Isso faz toda a diferença e significa muito para mim. E me siga no Substack e no Patreon. Você encontrará esses links na descrição do vídeo abaixo. Espero realmente ver você por lá. Adoraria ver todos vocês por lá. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui de novo amanhã. Até mais!